Vamos entender por que que você sofre nos seus relacionamentos, porque eu sei que você é aquela mulher que se doa demais, ama demais, espera demais. Porque isso é o que acontece, né, com, digamos ali, vamos dizer assim, 99,9% das mulheres, que a gente se doa demais, a gente ama demais e a gente espera demais. Só que tem coisas que ninguém te falou sobre relacionamento e eu quero te falar, eu quero te explicar aqui, tá? E muitas vezes a gente culpa o outro na relação. Mas e se não houvesse culpado, mas cura? Né? Então vamos analisar aqui. Eu estou trazendo isso daqui com base em tudo que eu fui, né, aprendendo, trabalhando meu autoconhecimento, trabalhando visão sistêmica, neurociência e muito mais aqui para compreender tudo isso daqui. Porque eu entendo que muitas vezes é muito profundo. E talvez você vai ter que assistir esse vídeo aqui muitas vezes para cair uma ficha, né? Porque a gente tem, digamos ali, no nosso HD, uma programação muito diferente de tudo que eu vou explicar aqui, tá bom? E aí a gente pensa que no relacionamento tem que haver, né, reciprocidade, mas aí a gente entende que o outro não me ama, é falta de sorte, ou que nem as mulheres veem, eu Michelle, isso é meu karma, isso é meu azar, isso, né? E isso eu falar que não é sobre karma, não é sobre sorte, não é sobre destino, mas é sobre um campo emocional pedindo cura. Então, fica comigo aqui. Meu nome é Michelle Dias, sou terapeuta sistêmica, que trabalho muito essa questão aqui, trazendo bases também aqui da neurociência. Então, eu trago muito o Dr. Joe Dispenza, que é um fantástico dentro dessa base de entendimento. Ele fala muito sobre esse campo, e é isso que eu quero trazer aqui para você entender também. A constelação, a gente também fala desse campo sistêmico. Calma, que eu vou explicar para você também aqui. Então, o erro muito comum das mulheres é de achar e acreditar que relacionamento se forma na base adulta. Michele, eu estou me relacionando com uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui. O que acontece? Eu estou me relacionando com uma pessoa, mas eu encontrei um narcisista, um homem tóxico, Gente, eu quero que você compreenda. A sua escolha começou muito antes desse relacionamento. E a sua base em ter escolhido essa pessoa é com base nesse campo emocional. Não existe azar nisso, mas existe cura. Existe muita cura que você tem que se curar. Porque senão, sabe o que acontece com 99% das mulheres? No racional, Michelle, ele é narcisista, eu vou me separar dele. Tá tudo bem, é isso que você tem que fazer? Beleza. E eu não tô falando deste campo, desse campo material. Porque eu quero explicar para você, existe dois campos acontecendo ao mesmo tempo. E você tem que compreender isso. Que o que é o comportamento dele é dele, mas como você se sente é seu, o campo emocional. Então vamos lá, vou explicando aqui para você, ó. Aí você pensa que eu vou me separar dele, mas 99% das mulheres elas vão lá ou encontram parceiros piores ou parecidos, com a mesma dinâmica. E por que será? Porque ela não resolveu a cura que deveria ter feito. A mulher adulta, ela pensa assim, ó, eu quero alguém que me ame. Mas a sua ferida, digamos ali, eu vou trazer assim com base na criança ferida. Eu quero alguém muito parecido com meu pai. Eu quero ser digna de amar. A sua criança tem uma ferida gigante dentro dela. A adulta diz assim: eu quero alguém presente. Mas a criança, ela só aprendeu a amar na ausência, no esforço. Eu quero alguém finalmente para compartilhar comigo, mas você aprendeu que você tem que ser a doadora. Você tem curas a se fazer dentro desse relacionamento. Todo e qualquer, eu vejo assim, todo e qualquer tipo de relacionamento é para mostrar as nossas curas. Então vamos lá, ó.
muito antes de você se relacionar com essa pessoa na fase adulta, você tem um campo emocional. E esse campo é ele que escolhe por você, não é a adulta racional. Porque a adulta vai dizer assim, mas eu quero ser amada, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Mas aí a criança tem várias curas ainda a se fazer. A criança, ela tem uma cura que ela precisa curar do pai. A criança, ela tem uma cura para se fazer com a mãe. Então, essa criança, eu trago assim, é o seu campo emocional inconsciente. Por quê? Porque ele está tão inconsciente para você, mas é ele que escolhe o relacionamento. Não é somente racional. Quando você olha para aquela pessoa, para aquele rapaz, vou trazer agora um exemplo bem claro. Tá, você, existe 10 homens na sua frente. Aí você vai dizer assim, ó, Michele, eu tenho dedo podre. Não existe dedo podre. Ó, para o campo emocional, você escolheu certinho aquilo que estava correspondendo com o que você estava pedindo. Vamos lá, existe 10 pessoas, estão numa balada, existe 10 pessoas, 10 homens diferentes. Por que você acha que você vai lá encontrar o traste? Digamos ali, né, metaforicamente falando. Por que eu vou encontrar o traste? Porque é isso que o meu campo está pedindo. Porque aquele traste, o meu campo já sabe que, eu quero me relacionar. Você falou para ele, eu quero me relacionar. Então tá, vamos achar com base no que você está pedindo. Lembra que relacionamento, nossa, é muito parecido com o do seu pai? Lembra que relacionamento é porque você tem cura para fazer com a sua mãe? Então vamos pegar pessoas narcisistas igual a sua mãe. Vamos pegar pessoas que te humilhem igual a sua mãe. Vamos pegar pessoas que são ausentes e frios igual ao seu pai. E ele vai lá e escolhe por você. O seu campo emocional inconsciente escolhe por você. É por isso que tem mulheres que pensam assim, ó. Mas Michele, ele mudou tanto, né? Ou aquelas mulheres que querem salvar a relação, é porque no fundo, ou elas querem salvar o pai, ou elas querem salvar a mãe, não é a relação. O campo emocional inconsciente tem curas a se fazer. Tá? Eu sei que isso que eu tô falando dói, mas também é libertador, porque foi isso que me libertou. Porque eu achava que lá atrás a Michelle também teve a dificuldade de relacionamento, porque a nossa base, a nossa cura são as relações ali. São essas relações que a gente tem que se curar. Eu achava que, o meu marido, às vezes a gente discutia, eu achava que ele não me ajudava e tudo mais. Só que o meu campo emocional inconsciente, a minha criança tinha grandes feridas com o pai, com o masculino. Tanto é que eu parei para perceber assim, nossa, não era só com o meu marido que eu tinha dificuldade. Eu tinha dificuldade com meus superiores, porque eu era funcionária pública, eu tinha dificuldade com meus colegas de trabalho, porque eu não conseguia receber essa autoridade, porque o meu pai era muito autoritário. Eu tinha muita raiva, eu desconfiava, eu achava que eu não era merecedor, e tinha tantas outras coisas, porque o pai, digamos, ele é o primeiro amor da menina, tá? O pai, junto com o pai, vamos dizer assim, o pai é um arquétipo que traz a energia masculina que também está dentro de nós. O pai, ele que vai determinar se você confia ou desconfia, se você merece ou não merece, se você vai ser a escolhida ou não, se você vai ser suficiente ou não, se você acredita que você é merecedora de ser amada ou não. Porque o pai, ele é a direção também da menina, ele é a força, o ímpeto de você conquistar algo, de você se sentir merecedor de conquistar um relacionamento, conquistar uma carreira, conquistar o dinheiro, qualquer coisa. Ou se o seu pai foi ausente, frio, agressivo, distante, crítico, o seu masculino interior, ele fica ameaçado. É por isso que mulheres desconfiam tanto dos homens. Não é deste homem presente, mas é de todo um masculino que fez você desconfiar, que fez você se sentir ameaçada. Esse padrão precisa mudar.
esse campo, ele precisa resolver as curas com esse masculino. A mãe, então, a mãe, ela também é o nosso primeiro amor. Tanto é que a mãe é o nosso primeiro canal de receber o amor. A mãe, ela vai determinar como você se trata. A mãe, ela está muito ligada à autoestima. Tanto é o quanto que você acredita, se você merece o cuidado ou não, se você consegue receber ajuda ou não, se você sente que você tem valor ou não, se você sente ou não vergonha de você mesma, de quem você é. Muito de como você enxergou a sua mãe determina a mulher que você é hoje. Porque se você viu a sua mãe sobrecarregada, triste, rejeitada, submissa, emocionalmente instável, você aprende a repetir a mesma história emocional dela, as mesmas vezes dinâmicas inconsciente com você nos relacionamentos, a forma que você lida com o dinheiro, basicamente tudo. Você pode ser hoje a cópia da sua mãe. É duro, né? Escutar isso. Mas o bom é que a neurociência diz, assim como Joe Dispenza, que eu amo de paixão, que ele tem livros maravilhosos, que ele fala muito sobre essa questão do cérebro também, e como ele é, o cérebro, ele tem uma neuroplasticidade, quer dizer que você não precisa, você tem que desprogramar o seu campo emocional. Você tem que ressignificar, compreender as curas que todo e qualquer relacionamento precisa. Tia, eu tenho dificuldade com meu filho. Muito das nossas dificuldades com os filhos não é com ele. É por causa de toda uma bagagem emocional que você teve lá atrás que não foi resolvida. E a gente despeja sobre os filhos. Assim como todo e qualquer relacionamento. E Joe Dispenza, ele fala assim, o cérebro, ele não busca felicidade. Não. Ah, Michelle, mas eu quero ser feliz. Ele busca segurança emocional. O cérebro, ele busca familiaridade. O cérebro, ele gosta de coisas previsíveis, mesmo que seja dolorosa para você. Mas ele entende que é seguro para você ter um relacionamento abusivo, porque você passou anos e anos vendo a sua mãe sendo abusada psicologicamente, emocionalmente pelo seu pai. Cérebro não busca felicidade, ele busca segurança, por pior que seja para você. Então você tem que desprogramar ele. Então, se você aprendeu que o amor é escasso, o seu cérebro entendeu muito bem a escassez. Se você aprendeu que o amor é ser abandonada, você aprendeu muito bem o abandono. Se você aprendeu que amor é ser criticada, hoje você se apaixona por pessoas críticas e você não sabe por quê. Aí você aponta o dedo. Eles me criticam. Ah, porque ele é culpado, porque ele é narcisista, porque ele, porque ele, porque ele. Em vez da gente falar isso, eu sempre vou dizer assim, ó, tá tudo bem, você tem que reconhecer, você não precisa ficar do lado dessas pessoas, não é sobre isso. Mas o que eu tô falando aqui é sobre campo emocional. Você pode olhar para ele e dizer assim, ele é a minha cura. O que em mim, o que em mim tá fazendo com que eu me relacione com esses tipos de pessoas? Qual é a cura que eu preciso fazer em mim? Se você não está se sabotando, seu cérebro não está te sabotando. É porque você ensinou isso, ficou registrado no seu campo emocional inconsciente. E o seu campo emocional inconsciente, ele que governa a sua vida, ele que traz esses relacionamentos, repele aquele. Quer ver?
Você quer ser amada. Aí chega para você um rapaz ali, nossa, incrível, 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 incrível. Inconscientemente você vai repelir essa pessoa. Porque no fundo você se sente não merecedora, porque no fundo amor é ser criticada, amar é ser abandonada, mas aquela pessoa ele quer construir uma família com você. O seu campo vai repelir esse tipo de pessoa. Porque a gente não se relaciona com as pessoas da forma racional, a gente se relaciona com as pessoas de forma emocional. Então vamos indo para os níveis mais profundos. Então, o nosso campo emocional inconsciente ele guarda dores não resolvidas desde o ventre materno, tá? E ele tenta curar tudo aquilo que ele não conseguiu dar conta, muitas vezes, tudo que ele registrou de uma forma que aquela criança compreendeu ali. Porque nós somos seres, vocês sabem como? Nós somos seres aqui, emocionais. E aquilo que a gente vê, a gente sente, aquilo que a gente toca, a gente sente, aquilo que a gente cheira, a gente sente, aquilo, o gosto a gente sente. Quando você vai comer uma comida e fala, essa comida me lembra a comidinha da minha vovó. Ai, nossa, esse cheiro me lembra o meu ex-namorado. Nós temos memórias sensoriais. É por isso que você se apega tanto às pessoas, parceiros quebrados, né? Digamos ali, metaforicamente, quebrados. Por quê? Porque no fundo você quer resolver aquela dinâmica que você não conseguiu com seu pai, que você não conseguiu com a sua mãe. Você aceita migalhas emocionais porque a sua criança está ainda tentando entender o que é o amor ali. Você confunde amor com ausência, com homens frios, com homens que não te ajudam. O seu campo, ele se move a partir desse emocional, não pela lógica. Porque pela lógica as mulheres falam assim, mas eu quero, aí eu sei que eu mereço. Isso é muito raso. Sabe por quê? A neurociência fala assim, ó, 95% é o seu subconsciente. O subconsciente é o que eu chamo de campo emocional inconsciente, é o que eu chamo de criança, a sua criança ferida também. E os 5% é somente racional, que diz assim, mas eu quero, mas eu sei que eu mereço. É muito pequeno. Porque o que vai atrair para você o relacionamento é o que você sente. No fundo, você sente rejeitada, abandonada, triste, e você tem que buscar entender o porquê você está atraindo pessoas assim para manter esse sentimento. E todo relacionamento difícil é o seu campo dizendo: olha para mim, resolva essa ferida, me cura. Mas o que, que você faz? Você aponta o dedo e diz: não, o outro, ele que vai ter que resolver esse problema dele, eu vou me afastar. A mente racional, 5%, ela não dá conta de resolver. Sabe por quê? Porque ela vai lá na sua programação, do seu campo emocional e consciente e vai te trazer igual. Ai, eu quero me relacionar, perfeito. Aí fica rodando em círculo e você não sabe por quê. Porque a mente quer e o subconsciente diz: está feita a sua vontade. A mente quer e o subconsciente está feita a sua vontade. Eu quero mais dinheiro, mas eu tenho raiva do dinheiro, porque o dinheiro fazia o meu pai trabalhar demais, o meu pai não estava perto de mim. Eu tenho raiva do dinheiro, Michele, porque a minha mãe brigava com meu pai e o meu pai é o grande amor da minha vida. Você tem que entender as dinâmicas por trás. Não é sobre dinheiro, é sobre campo emocional inconsciente. Não é sobre relacionamento, é sobre campo emocional inconsciente. Não é sobre baixa autoestima, é sobre campo emocional inconsciente. Então, o que, que você precisa fazer? Curar as feridas da sua criança, entender ali, né, o que, que a sua criança traz, quais são os traumas que ela não deu conta de resolver. E a gente traz essas dores emocionais muito desde o ventre materno. O que, que você precisa devolver para o seu pai e para sua mãe que você está carregando? Então são várias questões que você precisa resolver. O seu campo ele precisa resolver para se organizar.
Você precisa desprogramar a sua identidade emocional, o seu campo emocional inconsciente, aquele que te faz atrair, né, as mesmas situações, às vezes por lealdade da sua mãe, da sua avó, do ancestral. Tá tudo dentro desse campo. E Joe Dispenza, ele fala muito bem sobre esse campo. Sobre é você que diz para o campo o que você quer, mas não com base na sua mente, com base no seu campo emocional, com base nas suas emoções. Então você precisa curar as suas emoções, precisa curar as suas crenças, precisa mudar a sua postura, precisa mudar a sua energia emocional. E isso não é com essa parte consciente. Você precisa de técnicas que trabalham o subconsciente, que trabalham esse campo emocional, que reorganiza este campo emocional. Por isso que eu quero convidar você a fazer a constelação familiar sistêmica, a fazer a jornada da liberdade emocional, a ter também a sessão Emocentizar, porque tem mulheres que não sabem reconhecer nem o que estão sentindo. Sabe por quê? Porque a gente aprendeu a ser boazinha, aprendeu a não sentir, aprendeu que sentir é fraqueza. Só que tudo isso é o oposto do que eu estou te ensinando aqui. Tudo isso é o que a neurociência está dizendo, tá? Então você precisa parar de repetir as mesmas histórias emocionais e para construir uma nova identidade. E só assim você vai conseguir ser feliz, se sentir amada, buscar pessoas que ressoem com o seu emocional curado daí. Eu quero te convidar a ir lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias, e lá você vai ter, então, mais conteúdos para você compreender como esse campo emocional, ele dirige toda a sua vida. E se você aqui sentiu um incômodo nesse vídeo, assista esse vídeo novamente, porque a sua informação, ela não vai te levar para o próximo nível. Você precisa de novas informações, você precisa de cura emocional. E isso não se traz com base no racional. Lembra? É com base em técnicas mais profundas que trabalham o subconsciente, que trabalham esse nível mais de campo emocional. É como hoje em dia a gente tem, né, que eu trago muito a hipnose, a constelação, tudo isso são recursos para desprogramar, para compreender, para liberar e você construir uma nova identidade. Então vai lá no meu Instagram, eu sou Michele Dias, e se inscreva aqui também e assiste esse vídeo outras vezes para virar a chave.